E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão estudando muito, fazendo muitas questões, assistindo muito videoaulas? Bom, nós vamos fazer um complemento à aula 1 de Física, que é sobre os movimentos ainda em duas dimensões, que na primeira aula nós vimos o movimento oblíquo, o lançamento oblíquo, e aí nós terminamos justamente com essa simulação, que é um canhão que ele pode lançar com um ângulo de inclinação com relação à horizontal ou não. Né? Isso daqui é um lançamento oblíquo, um ângulo de 45 graus, é o que vai produzir o maior alcance horizontal, conforme nós conversamos na aula anterior. E aí eu posso colocar aqui os vetores para a gente, velocidade e de aceleração. E aí eu posso lançar, conforme foi lançado, aqui, disparo, e aí nós temos um movimento parabólico, um movimento bidimensional. Esse é um dos movimentos bidimensionais que nós estudamos no capítulo. O outro seria o lançamento horizontal. E o que seria o lançamento horizontal? É um lançamento a uma certa altura do solo, obviamente, porque se for um lançamento no solo, nós vamos ter sempre um movimento retilíneo, uniforme ou uniformemente variado, dependendo do lançamento. Então, para o lançamento horizontal ser possível, para a gente desenvolver as equações, nós temos que ter uma certa altura. Então, agora eu vou pegar aqui o meu canhão e não vou ter mais um ângulo de inclinação. Pronto, já tenho aqui, ó, um canhão que está a 10 metros com ângulo de inclinação com relação à horizontal, com relação ao solo, de 0 graus. Significa que ele tem uma certa altura. Quando esse canhão for disparado, ele vai disparar um projétil, e esse projétil, obviamente, devido à ação da gravidade, ele vai cair no solo, ele vai em direção ao solo, ele não vai simplesmente ir reto, não é? Então, para a gente ter uma ideia, ver aqui, eu vou até colocar aqui os componentes para a gente já observar a questão dos vetores, e aí ele vai cair em direção ao solo. Isso é muito usado em balística, né? Peritos criminais têm que ter uma certa noção disso, porque quando a arma é disparada, ela nunca vai atingir o alvo na mesma altura em que ela é disparada. Por quê? Por conta da gravidade, da aceleração gravitacional que sempre vai puxar o projétil em direção ao solo. E aí, para efeitos de mira, tem que ser mirado de uma forma que ele seja atingido realmente onde se quer que atinja, e não onde se acha que vai atingir. Então, mais uma vez, isso daqui é um movimento em duas dimensões. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical para baixo. Quem é que atua na vertical para baixo? A aceleração da gravidade. Tem aceleração na horizontal da gravidade? Não, só tem na vertical. Então, mais uma vez, nós vamos usar dois tipos de movimento. Vamos fazer a decomposição em dois movimentos. Para o eixo X, para o eixo Y. Para o eixo X, continua sendo o mesmo tipo de movimento do lançamento oblíquo, um movimento uniforme, movimento com velocidade constante. Para o eixo Y, continua sendo o mesmo tipo de movimento também do lançamento oblíquo, um movimento uniformemente variado devido à aceleração da gravidade. E o melhor de tudo é que a trigonometria aqui no lançamento horizontal vai estar fora, ou seja, a gente não vai precisar de trigonometria, de seno, de cosseno, porque quando eu lanço um projétil no lançamento horizontal, ele sai com a velocidade inicial horizontal, ou seja, ele não vai formar nenhum ângulo, além de ser o ângulo zero, na horizontal, e vai ser sempre perpendicular à vertical, no caso o eixo Y. Então, o desenvolvimento das equações, nós vamos para eles agora, para desenvolver as equações de um movimento do lançamento horizontal. Então, recapitulando, o lançamento horizontal é um lançamento que se dá acima do solo com um ângulo com relação ao solo de 0 graus, ou seja, ele vai formar também uma trajetória parabólica e ele vai cair em direção ao solo. Então, vamos comigo aqui acompanhar o desenvolvimento aqui das continhas que nós vamos fazer agora. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é um esboço aqui de uma situação em que ocorre no lançamento horizontal. Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, eu coloquei aqui em destaque
Algo que é lançado na horizontal com uma certa velocidade inicial, conforme vocês viram na simulação, ele vai cair em direção ao solo de modo parabólico, porque ele tem um movimento uniformemente variado na vertical e tem um movimento uniforme na horizontal. Para efeitos de facilitar as nossas equações, nós vamos considerar agora para baixo, aqui, ó, no eixo Y, nós vamos considerar ele positivo para baixo. Por quê? Porque lembre-se que a aceleração da gravidade, G, ele atua para baixo. E se para baixo a gente considerou no eixo Y, que é positivo, então a aceleração da gravidade para baixo também vai ser positiva. E aí já facilita muito as nossas contas. Então nós vamos fazer uma decomposição novamente no eixo X e no eixo Y. Lembrando que no eixo X o movimento é uniforme e a gente já pode fazer aqui rapidamente a equação no eixo X. A equação do movimento. Lembre-se que no eixo X nós temos só um tipo de movimento, que é o movimento uniforme. E aí tem uma equação básica do movimento uniforme, que é o espaço em função do tempo, que é o que nós chamamos de x, já que é no eixo x, é igual a x0 mais velocidade inicial vezes o tempo. E aí nós podemos pensar no seguinte: se a gente lança da origem, se a gente considera que a origem é o nosso ponto de lançamento, esse x0 aqui, esse x inicial, a gente pode considerar que ele simplesmente é zero. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, no eixo x, eu vou ter a seguinte equação, que o x vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo. E aí, para a gente só trocar aqui umas variáveis para ficar mais organizada a nossa equação, a gente vai chamar o x de alcance. Lembre-se, o alcance horizontal. Então, o x vai ser chamado de alcance, que a gente vai chamar simplesmente de A. Então, o x vai ser o alcance A. E a velocidade inicial, que é a velocidade inicial, ela só é dada no eixo x, ela só é desenvolvida inicialmente no eixo x, depois quando ele começa a cair é que ele começa a adquirir velocidade no eixo y devido à aceleração da gravidade. Então, no eixo x, a gente pode chamar o nosso V0 simplesmente de V. E aí, no fim das contas, a gente tem que no eixo x, o que nós vamos ter, na verdade, é simplesmente a equação que vai nos dar o alcance. Que alcance? O alcance horizontal. Então, recapitulando e finalizando, o alcance vai ser simplesmente a velocidade vezes o tempo. E essa é a nossa equação apenas para o movimento e única no eixo x. Então, no eixo x, nós só temos a equação do alcance horizontal, que depende da velocidade inicial com que é lançado o corpo, o projétil, e do tempo em que o projétil cai. Por ser um movimento uniforme também. Então, vamos agora desenvolver as equações para o eixo y. E aí eu chamo a atenção de vocês, novamente, que no eixo y, para baixo aqui vai ser positivo. E, além do mais, o que é que nós vamos ter? Vamos considerar e chamar essa distância aqui, no eixo y, até o solo, simplesmente de h maiúsculo, que é o que vai representar a nossa altura, que não é uma altura máxima, é uma altura em que o móvel, o projétil foi lançado. Não vai ter mais altura máxima porque ele já tem uma altura máxima no lançamento, depois ele só cai em queda livre. Então, conforme vocês podem acompanhar aqui nesse esboço que eu fiz, algo é lançado aqui, ó, com uma certa velocidade inicial e depois a aceleração da gravidade faz com que ele caia em direção ao solo, mas mesmo assim ele ainda vai andando aqui, ó, na horizontal até atingir o solo.
Aqui vocês podem ver os três vetores de velocidade, velocidade no eixo x, a componente da velocidade no eixo x, a componente da velocidade no eixo y, e as duas juntas a nossa velocidade do movimento do lançamento horizontal. Então, voltando aqui agora, no eixo y, lembrando que para baixo é positivo, então no eixo y nós temos um MUV. E aí nós temos a equação, a função horária do espaço com relação ao tempo, a função horária da velocidade com relação ao tempo e ainda a equação de Torricelli, né? Então nós temos aqui, ó, espaço com relação ao tempo. Lembrando que nós podemos fazer y igual a y0 mais v0 no eixo y vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa daqui é a nossa equação geral do espaço com relação ao tempo. Aí vamos para algumas considerações aqui. Então, o meu y nós vamos chamar de h. Se a gente considerar que ele é lançado aqui da minha origem, então o meu y0, que é o meu y inicial, vai ser 0. Se ele é lançado na horizontal, a minha velocidade inicial também vai ser 0. E a minha aceleração vai ser a aceleração da gravidade, representado pela letra G, lembrando que vale em módulo 10 metros por segundo ao quadrado. As questões de vestibulares sempre pedem para fazer esse arredondamento, conforme nós já discutimos em outras aulas. Então, dando uma roupagem nessa equação, fazendo essas trocas que estão sugeridas aqui, nós chegamos à função horária do espaço como sendo o h de altura, vai ser igual a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Por quê? Porque nós pegamos aqui, conforme eu disse, o y inicial, componente y0, velocidade inicial em y também é 0. Então 0 vezes t vai dar 0, isso daqui vai dar 0, então só sobra essa parte aqui, ó, at ao quadrado sobre 2. E como a é a aceleração da gravidade, nós chegamos aqui na equação para espaço em função do tempo no eixo y. E aí nós podemos pensar também na velocidade no eixo y com relação ao tempo. Velocidade em y em função do tempo, ou seja, v de y pelo tempo t. Lembrando que a equação geral nos diz que velocidade no eixo y é igual a velocidade inicial no eixo y mais a aceleração vezes o tempo. E aí nós podemos fazer novamente as considerações que nós fizemos aqui em cima, onde está em destaque aí para a velocidade inicial. A velocidade inicial, por ser lançada apenas na horizontal, a velocidade inicial ela é no início do movimento, completamente horizontal, então não tem velocidade horizontal, velocidade vertical. Velocidade vertical é igual a 0, e aqui a aceleração nós vamos trocar por g, e nós vamos ter novamente, finalmente, a nossa função horária da velocidade para o nosso lançamento horizontal no eixo y. Então, velocidade em y vai ser simplesmente igual a g vezes t. E essa é a nossa função horária da velocidade para o lançamento horizontal no eixo y. Está faltando Torricelli, não é? Equação de Torricelli. Lembrando que a equação de Torricelli, de uma forma geral, para o movimento uniformemente variado, é velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado,
mais 2A delta S. E aí nós podemos fazer as seguintes considerações. Delta S podemos chamar de H, que é a altura que ele vai cair, que é o nosso delta S. A aceleração podemos trocar por G e lembrar que a nossa velocidade inicial no eixo Y é zero, por conta que o lançamento horizontal, a velocidade inicial, ela é toda dada na horizontal. E aí, organizando aqui a equação de Torricelli e chamando o nosso V de Vy, nós chegamos à seguinte equação para o lançamento horizontal, que Vy elevado ao quadrado é igual a 2GH. E aí nós temos a equação de Torricelli para o lançamento horizontal. E aí o que é que dá para a gente fazer? A gente pode pensar em alguns casos especiais, ou seja, como calcular o tempo de queda, o tempo em que essa partícula é lançada na horizontal e o tempo que ele leva para cair, para chegar até o solo. É o que nós podemos fazer agora. O tempo de queda. Como é que a gente vai calcular o tempo de queda? A gente vai buscar aqui uma das equações, já que é um tempo de queda, então ele cai, obviamente, na vertical, então vamos procurar uma das equações para o eixo Y. E aí nós vamos pegar essa daqui, do espaço em função do tempo, que nos deu aqui essa altura em função do tempo. Então, para calcular o tempo de queda, nós vamos usar esta função horária aqui, esta equação da altura. Então, vindo para cá, para calcular o tempo de queda, nós sabemos que o H é igual a GT ao quadrado sobre 2. E eu estou interessado em quê? Em isolar o tempo, que é para calcular o tempo de queda. Então, para isolar o tempo, eu vou resolver uma equação do segundo grau incompleta. Como é que vai ficar aqui? Então, vou pegar aqui nessa equação e vou fazer produto dos meios pelos extremos. Então, só organizando aqui a nossa equação para que fique mais didático de fazer o produto dos meios pelos extremos, eu tenho aqui que o H vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, agora aplicando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho que GT ao quadrado é igual a 2H. E aí, claro, vou isolar quem? O tempo, não é? Então, T ao quadrado vai ser igual a 2H sobre G. Se ele está elevado ao quadrado, eu chego na seguinte conclusão, que o nosso T, que eu posso chamar de tempo de queda, vai ser igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Lembre-se, sempre que eu extrair uma raiz quadrada, eu tenho um resultado mais ou menos o valor que eu preciso calcular, mais ou menos a raiz que eu preciso extrair. Por que aqui não foi colocado mais ou menos? Porque nós só vamos usar a parte positiva. Lembrando que um tempo negativo é considerado um tempo anterior a esse movimento. Então, para a gente aqui em cinemática, não precisamos dessa informação. Então, está calculado aqui como se chegar no tempo de queda. Caso vocês se lembrem da equação na resolução das questões, basta substituir no tempo de queda a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela aceleração da gravidade. E onde é que eu posso aplicar esse tempo de queda? Eu posso aplicar esse tempo de queda para achar o meu alcance horizontal máximo. Então, uso o tempo de queda para calcular o meu alcance máximo. Porque é no alcance, porque é com o tempo de queda, quando a partícula toca o solo, eu vou ter o alcance máximo que ela atingiu ao tocar o solo. Então, o alcance máximo, lembrando lá na nossa equação do movimento no eixo Y, é uma única equação, é uma única função horária do alcance em função do tempo, lembrando que esse V é a velocidade inicial. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou substituir
esse meu tempo aqui pelo tempo de queda. Que o tempo de queda já foi calculado aqui mais embaixo. Está aqui o meu tempo de queda e eu vou substituir na equação e encontrar o alcance máximo. Então, o alcance máximo vai ser V vezes o tempo de queda. Então, o meu alcance vai ser igual a V vezes, quem é o tempo de queda? Está aqui, ó, raiz quadrada de 2H sobre G. E aí eu tenho como calcular o meu alcance horizontal máximo sobre G aqui. E é isso, pessoal. Então, finalizamos o capítulo sobre o movimento em duas dimensões, que é o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal. Como exercício, vocês façam as atividades propostas, as atividades para casa, que está indicado no fim do capítulo, e nos vemos em breve em uma outra aula. Valeu, obrigado.